Como resolver o Mouse Cube? É isso mesmo, galera. No vídeo de hoje irei ensinar como resolver esse puzzle bem interessante, o Mouse Cube. Esse puzzle que tem formato de um mouse, certo? Nada mais é que um puzzle 2x2, se a gente orientar ele dessa maneira, como se fosse um cubo mágico 2x2, né? Essas quatro peças de baixo aqui, ó, como se fossem essas quatro, e as de cima como se fossem essas quatro aqui. Ou também você poderia utilizar dessa maneira. Aqui é a camada de baixo e aqui é a camada de cima, certo? Eu sou o Eliomar Costa, um colecionador de cubos e quebra-cabeças, e nesse vídeo irei ensinar como resolver esse Mouse Cube. Vamos lá, vamos embaralhar ele. Antes que eu embaralhe ele, eu vou solucionar ele dessa maneira. Ó. Vou orientar essas duas peças aqui, ó. Duas peças dessas, que tem duas cores. E vou orientar essas outras duas nesse sentido aqui, ó. De forma que aqui embaixo fica duas vermelhas e aqui duas verdes. Quando eu orientar essas quatro aqui, é como se eu tivesse formado a face branca do cubo 2x2. E por último vai ficar essas quatro peças aqui de cima, que equivale à face amarela do cubo mágico 2x2, certo? Então vamos lá, vamos embaralhar aqui o nosso puzzle Mouse Cube. Esse puzzle bem divertido. No começo aí eu tive um pouco de dificuldade para raciocinar como formar ele, né? Depois que eu caí na real, que é bem simples, muito mais do que a gente imagina. Embaralhando aqui o nosso puzzle. Ficou totalmente deformado aqui, não se parece com o Mouse Cube. Vamos lá, vamos tentar solucionar ele, como eu falei, ó, formando essas duas peças aqui e depois formando outras duas aqui, ó. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho duas verdes, então aqui eu preciso colocar essas duas vermelhas girada aqui para o verde. E como eu colocar essa outra peça aqui, ó, você vai encaixar ela igualmente você encaixa uma peça de canto no cubo mágico 2x2, ó. Aqui eu tenho três peças brancas, eu quero formar a outra face, eu vou puxar, encaixar, mesma forma. Você só precisa identificar, no caso aqui, ó, se o vermelho estiver aqui, você vai somente fazer isso. Olha só, já formei uma face aqui, como se eu tivesse formado uma face. Mas vamos demonstrar aqui algum outro caso que pode acontecer. Talvez isso aqui, ó, como se aqui fosse a parte branca, ó, estivesse girado para cima. É como se tivesse esse mesmo caso aqui no cubo 2x2. Ó. Eu preciso formar o lado branco, certo? Mas a face branca está girada para cima. E aí você vai somente desvirar ela e orientar da maneira correta, certo? Vamos lá, então vamos tentar formar aqui. Ó. Eu preciso colocar outra peça vermelha aqui, para me formar o lado do meu Mouse Cube. Pronto, formei a minha face. Lembrando que eu não posso formar deixando os dois verdes aqui embaixo, para ficar esse lado correto. Eu tenho que formar dessa maneira aqui, ó. Dois verdes aqui, dois vermelhos aqui. Para quando eu girar lá para cima, ó, esse lado aqui vai ficar todo verde, certo? Então a ideia é essa, para se resolver esse puzzle. É dessa forma que eu vou ensinar. E agora que a gente já vimos como formar a primeira face, que são esses quatro cantos, como se fosse a face branca do cubo 2x2, vamos formar essas quatro peças aqui como se fosse a face amarela do cubo 2x2. Primeiro passo, eu vejo que tem uma peça orientada aqui, ó. Então vou fazer aquele algoritmo que troca três peças de lugares. Nesse sentido aqui, ó. Por exemplo, aqui eu não tenho nenhuma peça orientada aqui, eu vou orientar uma aqui em cima. Por exemplo, eu tenho um amarelo aqui orientado e eu quero trocar três peças de lugares. Aqui todas as três peças estão em seus lugares, mas eu vou usar aquele algoritmo que troca três peças de lugares. O algoritmo é esse, ó. Veja só, eu troquei essas três aqui, ó. Se eu fizer mais uma vez, essa daqui vai para cá. Isso troca no sentido anti-horário, certo? Então vamos lá, o mesmo jeito a gente vai fazer aqui. Vou deixar essa aqui estar certa aqui no meu canto esquerdo. E vou fazer o algoritmo uma vez, ó, para trocar essas três peças de lugares. Esse verde vem para cá, esse vermelho vai para cá
e esse verde vem para cá. Cuidado para não errar os algoritmos nesse puzzle, né? Devido a ele não ter o formato quadrado, talvez confunde um pouco aí a tua mente. Olha só. Fiz o algoritmo, troquei. E olha só o que deu. Ficou as 4 peças, cada uma em seus devidos lugares, mas somente uma orientada. E agora? Será que se eu fizer o Sune, eu vou resolver? Vamos tentar fazer o Sune e vamos ver quantas peças vamos solucionar. Olha só, fiz o Sune. Continuou uma peça vermelha orientada. Vou fazer o Sune novamente. Fiz o Sune novamente, ó, e orientou todas as nossas peças do cubo ou do mouse cube, desse puzzle bem interessante. Galera, não é difícil solucionar esse cubo. Mas também pode acontecer outros casos aqui, ó. Por exemplo, pode ficar 2 peças dessas invertidas de lugares, essa daqui para lá e essa vir para cá, ó. Vamos identificar por esse desenho. Eu vou utilizar, quando acontecer isso, eu vou utilizar o mesmo algoritmo que a gente utiliza no cubo mágico. Aqui eu tenho 2 certas e aqui eu tenho 2 invertidas. Essa tem que vir para cá e essa para cá. O algoritmo que a gente utiliza no cubo 2x2 é esse daqui, ó. O que eu ensino nos meus tutoriais, no cubo 2x2 e outros quebra-cabeças que equivalem a 2x2. Vamos lá, vamos trocar essas 2 peças de lugares, ó. Quando você estiver resolvendo o seu mouse cube, pode acontecer sim esse caso e você já vai saber como solucionar. Olha só, lembra que essa peça adesivada aqui com essa logomarca estava aqui desse lado? Pois é, eu troquei essa por essa. E olha só o formato que fica. Fica totalmente desorientada. Se eu alinhar aqui todo o meu mouse cube, eu vou ver que vai ficar somente 2 peças aqui, ó, invertidas. Então eu vou voltar ele aqui e vou fazer o mesmo algoritmo que eu fiz aqui no 2x2, ó. Deixa eu demonstrar aqui o que está acontecendo aqui no mouse cube. 2 peças certas, 2 certas. 2 peças precisando trocar de lugares, ó. Do mesmo jeito está no 2x2. E eu faço esse algoritmo para orientar essas peças do cubo mágico 2x2 e também no mouse cube. Vamos lá, vamos fazer o algoritmo. Vou trocar essa por essa vai para cá e essa vem para cá. E detalhe, já vem orientada corretamente, certo? Quando eu faço esse algoritmo, as 2 peças já vêm orientadas corretamente. Cuidado para não errar o algoritmo. Olha só, simples e fácil. Galera, não é difícil solucionar esse mouse cube, como eu já falei, né? Vamos lá, será que pode acontecer mais algum caso? Sim, vamos tentar fazer aqui, né? Por exemplo, aqui a minha face amarela, eu vou tentar fazer isso aqui que pode acontecer no cubo 2x2, ó. Ficar 2 amarelos aqui, invertidos dessa maneira. Esse daqui também pode acontecer, ó. Vou tentar fazer aqui, né? Que pode acontecer aqui. Vou tentar fazer o caso e vou ensinar como resolver também, né? Mas o importante não é só fazer, também tem que ensinar como solucionar. Pronto, olha só. Lembra que no caso anterior que tinha 2 peças trocadas de lugares? Essa ponta estava girada para cá? Nesse caso aqui, ó, a ponta está girada para cima. E as peças estão nos seus lugares corretos. Ó. Lembra que essa peça com a logomarca é daquele lado e essa é desse lado mesmo. O que acontece é que essas 2 peças estão giradas. Essa quina tem que vir para cá, como se a parte amarela fosse essa daqui, ó. Quando eu giro ela no sentido anti-horário, ela vai para cima. Então é como se estivesse acontecendo esse mesmo caso no cubo 2x2. Do mesmo jeito aqui, ó, como se essa parte amarela fosse essa partezinha aqui pequena, que eu vou girar essa peça nesse sentido, para poder encaixar perfeitamente. Para resolver esse caso, eu vou fazer o seguinte algoritmo. Vou girar o meu mouse cube dessa maneira. Lembra que aqui é como se fosse as 4 peças amarelas do cubo 2x2. Então eu vou girar ele nesse sentido. E vou fazer esse algoritmo. Um algoritmo que eu ensino aí em vários cubos meus quando eu estou resolvendo. O método básico para orientar somente 2 peças de cantos quando estão invertidas.
Orientei essa daqui, ó. Vou trazer essa outra que está desorientada. Lembra que eram as duas verdes que estavam desorientadas? E vou continuar o meu algoritmo. E vou já demonstrar no cubo 2x2 o algoritmo, para que você não tenha dúvidas qual o algoritmo que eu utilizei. Olha só, totalmente resolvido. No cubo 2x2 fica mais ou menos isso. Vou girar o meu cubo dessa maneira e vou, olha só, vou orientar esses dois amarelos. Vou girar o cubo dessa maneira e vou fazer esse algoritmo. Como o nosso cubo 2x2 aqui é totalmente quadrado, é melhor para você identificar, e também tem 3 cores em cada peça, é melhor para você identificar para onde que estou girando e qual a camada que estou girando. Mas o algoritmo é esse mesmo, certo? Bem, galera, e aqui eu ensinei basicamente todo o método de resolução do cubo 2x2 ou desse mouse cube, né? Que parece bem simples. Mas eu vou demonstrar aqui mais alguma coisa que pode acontecer. Se acontecer, você já vai saber como solucionar, né? Olha só, pode acontecer isso, ó. Ficar orientado as peças aqui em cima no formato correto. Se eu girar aqui, eu vou ver que vai ficar uma peça vermelha aqui e uma verde aqui, ó. Então, vou voltar à posição de início. O que é que eu vou fazer nesse caso? Aqui é como se tivesse acontecendo esse mesmo caso no cubo 2x2, ó, onde eu tenho uma peça certa aqui, ó, que é essa, e onde eu tenho outra peça de canto orientada corretamente aqui, ó, que é essa daqui. Então eu preciso fazer um algoritmo que troque essas duas. E o algoritmo que troca essas duas de lugares é aquele mesmo que troca essas duas aqui. Porém, vou fazer duas vezes. Vou fazer a primeira vez, pode ser nesse sentido mesmo. Vou trocar primeiro essas duas de lugares, ó. Vou trazer essa para cá. Vamos lá, vamos fazer o algoritmo. Fiz o meu algoritmo. Ó, troquei essas duas de lugares. E agora eu vou fazer o algoritmo usando essas duas peças aqui. Eu vou trocar essas duas de lugares, ó. Certo? Vamos lá, vamos fazer e vamos ver o que é que dá. Vamos ver se vai resolver alguma coisa. Olha só, resolveu sim. Orientei duas. Quando eu oriento duas, eu vou fazer novamente o algoritmo para orientar essas outras duas aqui, ó. O mesmo algoritmo. Lembra que essa peça verde tem que vir para cá, ó. Que é a peça que tem a logomarca, tá lá do lado. Ela tem que ficar desse outro lado. E essa vem para cá. Então, aquele mesmo algoritmo. E você troca duas peças. Duas certas aqui, ó. Como se fossem essas duas vermelhas. E eu preciso trocar essa de lugar. Quando tem somente duas invertidas de lugares, ó, eu faço o algoritmo uma vez. E quando tem duas invertidas nesse sentido, eu tenho que fazer o algoritmo duas vezes. Mas basicamente são esses os algoritmos que eu utilizo para solucionar esse mouse cube. Se restou alguma dúvida aí, você pode me chamar lá no Instagram, tentar tirar a sua dúvida. A gente tenta ajudar a solucionar esse puzzle bem divertido. Mas talvez você encontre outro método mais fácil e mais prático de resolver. Esse foi o método que eu me identifiquei melhor para solucionar esse quebra-cabeça. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial do mouse cube. Esse quebra-cabeça muito divertido. Então, se você gostou, deixa aquele like e até o próximo vídeo. E olha só, transformado aí em um desenho bem interessante. Depois eu posso voltar à posição normal dele aqui de início, né? Se eu ainda conseguir. Pronto, voltei à posição normal dele de início. E aqui está o nosso mouse cube, totalmente resolvido. A gente vê assim e não diz. E basicamente é um cubo 2x2. Ou utilizando o mesmo passo a passo, a gente consegue resolver o mouse cube, esse puzzle 2x2. Até o próximo vídeo. Valeu!